Olá a todos. Vamos retomar então nosso conteúdo nos pontos que ainda nos faltam, né, frente a quase esgotamento da nossa matéria. Falta pouquíssima coisa, então nós em 2 ou 3 aulas estaremos então encerrando nosso programa, né, da disciplina, e com isso já deixando alinhado com vocês alguns comentários aqui, principalmente sobre 3 pontos que vamos ver hoje, né, no avanço da matéria, que são pontos que, na verdade, muitos deles resolvidos ou já acolhidos pela legislação de direito material, o Código Civil, né? Encontramos aqui, dentro dos procedimentos especiais, então, uma regulação, vamos dizer assim, uma regulamentação, desculpe, uma regulamentação que seria mais de apoio ou de sintonia fina, se eu posso chamar assim, daquela lei, vamos dizer, material, né, que é de maior escala, de maior referência, e aqui então nós temos o nosso ponto destinado a verificar as questões processuais. Então, a primeira, e já avançando o nosso slide de hoje, a primeira delas está exatamente a partir dos artigos 735 a 737, os testamentos e os codicílios. Né? Testamento, então, vamos ver que só algumas questões ainda de direito material que são necessárias. O testamento como um ato jurídico personalíssimo, né? Evidente que é da pessoa, né? Não se pode fazer isso a roubo de terceiros. Né? Isso é um ato absolutamente pessoal, né? Unilateral, ele é um ato gratuito também, né? E evidentemente irrevogável. O testamento, a qualquer tempo, ele pode ser revogado, a não ser aquelas disposições, a única que é irrevogável, aquela disposição que diz sobre a filiação. Né? Se no testamento alguém diz que determinada pessoa é seu filho ou sua filha, então esse dado, esse elemento não poderá ser revogado. Isso é pela proteção até pessoal do filho mesmo, né, dessa condição. Só quem sabe, através de uma ação, que mais tarde possa ser demonstrada a não filiação, né? Uma ação de negatória de paternidade, enfim, e aí seria com essa condição uma referência também aqui direta por uma ação, né, pertinente, né, ação adequada, né? Mas não se revogaria a disposição testamentária, né, nesse momento, nem em relação a isso. Nas demais questões que digam direito ao patrimônio dessa pessoa, isso realmente é revogável. Né? Daqui a pouco, por uma indisposição com alguém que seria o beneficiário do testamento, a uma briga e tudo mais, a pessoa pode ir lá tranquilamente revogar essa benesse, né? Esse legado que se deixa, então. Nós temos, então, evidentemente, que nessas condições, né, sempre os testamentos têm lá a sua classificação, como testamento cerrado, testamento público, testamento particular, que não é aqui a nossa matéria, evidentemente, né, até o testamento marítimo, né, as disposições não culpativas, que são aquelas oralmente apresentadas, né, o testamento não compatível aqui, então, é uma disposição lá do ferido numa guerra, do enfermo em condições já de quase morte, né? Que se chama condições in extremis, né? E aí a pessoa pode fazer, então, um testamento oral, né? No compatível, que também é válido, né? Com essa condição, assim, abrigado, albergado pela própria legislação, né? Mas vamos ver, então, primeiramente, o artigo 735 fala de um dos testamentos que são, hoje, pouco utilizados. Né? Geralmente, o testamento público é o mais vamos dizer assim, trabalhado estatisticamente, e o testamento cerrado recebe, pelo artigo 735, vamos dizer assim, um tratamento especial, né? pelo CPC. Então, ele vai tratar exatamente dessas condições. Então, o testamento cerrado, o que é? O testamento cerrado é aquela pessoa que dispõe de sua vontade diante de um tabelião, né? E esta vontade fica, então, fechada, por isso cerrada, né? O testamento cerrado, assim, só será aberto quando essa pessoa falecer. A cargo dessa abertura ficaria daquele ou daquela pessoa que o testamenteiro, né,
aliás, perdão, o testador indicar. E o testamenteiro, então, é essa pessoa que será, então, encarregada da abertura do testamento. Tá? Fica prejudicado se o testamenteiro falecer antes do testador, né? Então, aí, ou se o próprio testamento cerrado se extraviar. Então, evidentemente que não haveria como se fazer esta abertura de um testamento cerrado, então ele fica sem efeito, ele fica sem validade. Aliás, há pouco tempo atrás, é uma situação que eu particularmente estou estudando, né, que é um caso concreto, né, que aconteceu, fui procurado por isso, o testamento cerrado realmente desapareceu, porque o testamenteiro faleceu, né, o irmão do testador, e faleceu antes do próprio testador, e nunca foi consertado essa questão de fazer o Novo Testamento com o Novo Testamenteiro, enfim, e ficamos, então, sem testamento nesse processo, né? Ficou no vazio a vontade do testador. Mas, então, vamos lá. Tratando exclusivamente do testamento cerrado, o artigo 735 diz que, recebendo o testamento cerrado, por parte do testamenteiro, né, o juiz, se não achar vício externo, né, ou algo suspeito de nulidade ou falsidade, abrirá o juiz e mandará que o escrivão o leia, né, diante do apresentante. O apresentante é o testamenteiro. Né? Do termo de abertura constarão, então, o nome do apresentante, como ele, né, observe o testamento, a data e o lugar do falecimento do testador, as respectivas provas e qualquer circunstância digna de nota. E vejam, então, aqui abre-se um mundo, né, de possibilidades de circunstâncias todas que sejam necessárias. Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz manda registrar, arquivar e cumprir o testamento. Pronto. Quer dizer, então, aqui está terminada esta primeira etapa. E depois do registro, diz o parágrafo 3º, o testamenteiro será intimado para assinar o termo da testamentária, que é exatamente o termo que vai se lavrar ali da criação da responsabilidade, da obrigação do testamenteiro, inclusive, de compromisso judicial que ele assume para bem cumprir esse testamento. Não havendo testamenteiro, diz o parágrafo 4º, né? Ou se ele estiver ausente ou não aceitar o encargo, o juiz nomeará testamenteiro dativo, observando-se a preferência legal. O testamenteiro deverá cumprir as disposições testamentárias, é isso que ele faz, prestar contas, porque ele está exatamente trabalhando na administração de patrimônio alheio, e tudo aquilo que ele recebeu, o pagamento, e aquilo que ele despendeu também, né, em algumas circunstâncias de despesas, né, também observada sempre a legislação a respeito. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Qualquer interessado exibido o traslado ou a certidão, né, do testamento público, e agora vamos para outro testamento, poderá requerer ao juiz que ordene o seu cumprimento, observando-se o que couber o disposto, então, nos parágrafos do artigo 735, exatamente essa condição, né? Agora, não mais um rigor do testamento cerrado, mas o testamento público simplesmente é de todos, então fica ali em aberto, que está lá no tabelião. Para quem quiser o testador dar cópias desse testamento, também dará para todos os filhos, para terceiros, enfim, então é público, não teria problema. A publicação do testamento agora, o particular, é o 737, poderá ser requerida depois da morte do testador pelo herdeiro, legatário ou testamenteiro, bem como terceiro detentor do testamento, se há impossibilidade de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerer. Então, também a mesma coisa, o testamento particular, né? Pode ser requerida, depois da morte do testador, a sua publicação. Então, o cara não queria tornar público o documento, mas só depois da sua morte, então, o documento particular será aberto, né? Que seria o testamento. Intimados serão todos os herdeiros que não tiverem requerido a publicação do testamento, verificando a presença dos requisitos legais, ouvido o Ministério Público, confirma o testamento também. Aplica-se o disposto nesse artigo ao codicílio aos testamentos marítimo, aeronáutico, militar e não compatível, aquele que eu falei com o testamento oral, né? Da questão da morte em extremis, né? Do ferido de guerra, do acidentado, né? Também, às vezes, numa rodovia, uma pessoa está mal, está prestes a falecer, e aí pode deixar a quem quiser a sua manifestação verbal, né, do seu interesse. Se estiver em condições também de raciocínio. Né? Observar-se no cumprimento do testamento, disposto no parágrafo também, para o testamento particular, os
requisitos do artigo 735, que diz a respeito ao testamento cerrado. Então, vejo que não tem muita coisa aqui a falar sobre testamento, né? Apenas uma condição como eu disse, de sintonia fina aos elementos todos do Código Civil e agora aqui ratificados pelo Código de Processo Civil, como se faz, então, o processamento dessas condições aí. Muito bem. O outro ponto que nos refere aqui está exatamente na herança jacente, né? O que é herança jacente, né? Quando não há herdeiros. Então, na verdade, é uma herança que ela está vaga, né? Não há quem se apresente, quem se habilite ali para abrir o inventário. Então, é uma herança de alguém que morre, é uma herança de alguém, por exemplo, solitário, uma pessoa que, né, não tem filhos, não tem cônjuge, não tem mais ascendentes. Então, uma pessoa que deixa o seu patrimônio vago, né? Sem qualquer referência a ninguém, né? Então, nos casos em que a lei considere jacente a herança, são lá do Código Civil, o artigo 1839 do nosso Código estabelece isso, Código Civil, repito, 1839 do Código Civil, nos traz, então, os casos dessa herança jacente, né? Vejam, às vezes a pessoa que morre tem herdeiros, mas não se sabe quem são. Então, o herdeiro que está lá no outro país, na outra situação que não é encontrado, também pode ser considerada jacente. E aí nós vamos ver que temos duas situações estranhas, né? Mas que são soluções também para isso. Vejam que aqui, no artigo 738, nos casos em que a lei considere jacente herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio falecido determinará imediatamente a arrecadação dos respectivos bens. Por que isso? Então, são contas bancárias, são automóveis, são imóveis, joias, enfim, o que tiver esta pessoa, estes bens serão arrecadados, né? Significa, serão colocados nas mãos de alguém chamado depositário. Ele vai ficar obrigado, então, da guarda enfim, deste patrimônio, né? A herança jacente, diz então, ficará sob a guarda, conservação e administração de um curador, né? Até a respectiva, quem sabe, localização do sucessor legalmente habilitado ou a declaração de vacância. Então, aqui as duas situações que eu disse. Haverá a localização de um sucessor legalmente habilitado, né? Daqui a um ano, né? 6 meses, enfim, ou meses que sejam, 3 meses do falecimento, que ninguém sabia dessa pessoa, aí ela aparece. Olha, estou aqui, eu sou sobrinho, neto do falecido, então é aqui que eu vou me apresentar, está aqui a documentação, a referência toda da minha família e tudo mais, então ele se apresenta. Então, até lá ficou resguardada essa herança, né? Este patrimônio, este espólio, e aí estaria, então, habilitado este herdeiro, né, nessa condição tardia, né? Ou, então, não apresentando nenhum herdeiro, não se apresentando nenhum herdeiro, aí haverá uma declaração de vacância. Aí sim, os bens serão realmente considerados provindos, advindos de uma herança que é jacente. Ela realmente é de ninguém, é coisa vaga. E aí vamos ver, então, o que incumbe ao curador. Então, aqui são questões processualísticas que a lei vai determinar. Incumbe ao curador representar a herança em juízo ou fora dele, né, com intervenção do Ministério Público, sempre, sempre. Ter em boa guarda a conservação dos bens arrecadados e promover a arrecadação de outros, né? Executar medidas conservatórias dos direitos da herança, apresentar mensalmente ao juiz o balancete, são as contas, então, da receita e despesa, né? E também prestar contas ao final da gestão, que é uma prestação final, né? Determinante de todo o seu trabalho, né? Aplica-se, então, ao curador o que tiver que fazer. Quem é o curador? O curador é o representante, né, desta herança jacente. O juiz ordenará que o oficial de justiça, acompanhado do escrivão ou chefe da secretaria e do curador, arrole os bens e descreva-os em auto circunstanciado. Então, evidente, haverá aqui uma relação, um rol de bens, né? Assim definido como
um procedimento de investigação, né? Então, o oficial de justiça também estará encarregado desta missão, né, de fazer o levantamento, o chamado arrolamento dos bens da herança, e aí, então, fica registrado tudo através de um termo de arrolamento chamado auto circunstanciado, né, destas individualidades patrimoniais todas, né? Não podendo comparecer ao local, o juiz requisitará a autoridade policial que proceda à arrecadação e ao arrolamento dos bens com 2 testemunhas que assistirão às diligências. Não estando ainda nomeado o curador, o juiz designa depositário, aí depositário pode ser público ou particular, e lhe entregará os bens mediante simples termo dos autos depois de compromissado. Claro que este depositário recebe uma paga pelo seu trabalho, né? Durante a arrecadação, diz o parágrafo 3º, o juiz ou autoridade policial inquirirá os moradores da casa e da vizinhança sobre a qualificação do falecido, o paradeiro dos seus sucessores e a existência de outros bens. Então, ele vai fazer uma investigação. Inclusive, vejam que tem até o caráter de investigação policial, né? Até com a autoridade policial, ele pode buscar esses elementos todos. Daqui a pouco alguém, sabendo da morte dessa pessoa, que era sozinha, que não tinha ninguém, essa pessoa se apropria indevidamente de algum determinado bem, então também aí se fará esse registro, né? Só que aí já na área de, quem sabe, cível de busca e apreensão e na área policial por apropriação indébita, enfim, o juiz examinará reservadamente os papéis, as cartas, missivas e os livros domésticos e, verificando que não apresentam interesse, mandará empacotá-los e lacrá-los para serem assim entregues. Também é a mesma coisa aqui de uma atividade de administração do próprio juiz, né? Examinando, então, ele vai mandar o que tiver que ser feito. Aqui, lembrem do artigo 139.4, né? 139, inciso 4 do CPC, todas as medidas que o juiz quiser tomar, ele pode, então, considerá-las válidas. Se constar ao juiz a existência de bens em outra comarca, então, vamos lá, né, manda expedir carta precatória para que eles sejam arrecadados. Aí tem que dizer para o juiz deprecado onde estão esses bens, né, e com quem, né, existe a detenção ou a guarda dos mesmos, né. Não se fará arrecadação ou essa será suspensa quando iniciada apresentarem-se para reclamar os bens o cônjuge ou companheiro, o herdeiro ou testamenteiro notariamente reconhecido e não houver oposição motivada do curador, de qualquer interessado, o Ministério Público também vai ser ouvido, ou do representante da Fazenda Pública, né? Então, se já tiver sido iniciada a forma procedimental da herança jacente, né? O cônjuge ou companheiro aparece do nada lá, ou testamenteiro, né? Então, daqui a pouco essas pessoas aparecem ou comparecem, olha, somos aqui herdeiros, né, dessa herança, e, portanto, aí todos esses atos ou atividades são suspensos, e aí se começa, obviamente, uma ação de inventário, né, e partilha, então ficam jogados por terra todos esses trabalhos, né, havidos no procedimento da herança jacente. Mas é isso, assim, não tem muita coisa que se fazer a respeito, né, a única coisa, assim, uma vez declarada, então, essa herança como jacente, então fica tudo, esse valor, essa arrecadação, ou até mesmo a venda de bens, ficam todas, então, aí destinadas ao ente público, né? Inclusive, o STJ já define com toda precisão, isso já há muito tempo, né, de que, não havendo ninguém, obviamente, que esses valores revertem ao Estado, né? Estado que eu digo, Estado como fazenda pública, né? Ultimada a arrecadação, o juiz manda expedir edital, será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal. Então, esse edital é para tornar público que os bens daquele falecido estão à disposição, né, que há uma herança jacente, e verificada a existência de sucessor, que ele pode aparecer ou testamenteiro, em lugar certo, far-se-á sua citação sem prejuízo do edital. Quando o falecido for estrangeiro, será também comunicado à autoridade consular, que aí vai tomar os procedimentos, então, de comunicação à embaixada respectiva. Julgada a habilitação do herdeiro, reconhecida a qualidade testamenteira aprovada a identidade, tendo o cônjuge ou companheiro, a arrecadação que diverte-se inventário. Como eu disse, então é evidente que o processo aí toma outro rumo, né? Os credores da herança também podem se habilitar, obviamente, né,
como nos inventários, né? Vai lá dentro do próprio procedimento da herança jacente, e até mesmo propor ação de cobrança contra este, vamos chamar assim, espólio, né? O juiz pode autorizar a alienação, então, de bens móveis, semoventes, títulos e papéis de crédito, ações de sociedade, né? De bens imóveis, né? Que estejam, principalmente os bens imóveis que estejam em estado já de deterioração, né? Estiverem hipotecados e vencesse a dívida hipotecária, não havendo dinheiro para o pagamento, então bota para venda também, né? Mas vejam que o artigo 743 diz o seguinte: passado um ano da primeira publicação do edital e não havendo ninguém que se habilite, um herdeiro, e nem habilitação pendente, será a herança declarada vacante. Terminou, né? O processo aqui termina, tá? Veja como uma sentença declaratória, meramente declaratória, dizendo que essa herança já é vacante, né? Coisa vaga, jacente. Pendendo a habilitação, a vacância será declarada pela mesma sentença que a julgar improcedente, aguardando-se, no caso, de serem diversas as habilitações, o julgamento da última. Agora, vejam, transitado e julgado a sentença que declara a vacância, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os credores só podem reclamar o seu direito por ação direta, porque aí, evidentemente, teria que fazer, quem sabe aí, como é uma sentença transitada e julgado, né? Nós sabemos, então, quem sabe uma ação rescisória, é possível, né? Dentro daquelas qualificações rescindíveis da própria ação rescisória, né? Ou então, passados mais de 2 anos, quem sabe uma ação ordinária, né? Que seria uma ação direta aqui, mas um processo de conhecimento, né? Que tramitaria em outro lugar, em outra instância, né? Que seria no tribunal, para atacar uma sentença de primeiro grau. Mas o importante, até como eu disse, no Código Civil, se transitar julgado não aparecendo ninguém, está declarado válido, né? A propriedade, então, passa para as mãos do Estado, né? E eu tenho até, nesse caso, caráter resolúvel, pois somente depois decorridos 5 anos da abertura da sucessão, os bens arrecadados passarão definitivamente ao domínio da pessoa de direito público. Então, o artigo 1822 do Código Civil é que vai, então, dar esse prazo dos tais 5 anos, né, com um quinquênio, né, definido aqui para segurança, né, de alguém que possa aparecer. Eu vejo 5 anos um prazo razoável, né, acho que até muito longo até esse prazo. E também aqui dos bens dos ausentes, né, outra situação que nós temos que verificar ainda, os bens dos ausentes da questão que também é aurida lá no Código Civil, declarada ausência. Aqui, vejam que não se trata de morte, mas ausência de alguém, né? O juiz, então, vai ver dessa ausência, e se diz ausente a pessoa que desaparece de seu domicílio. Não fala-se de morte, ela desaparece, sem que dela haja notícia, sem que tenha deixado o representante ou procurador, tá? Será considerado ausente se deixando o mandatário, este não quiser ou não puder continuar a exercer o mandato. Também, daqui a pouco, a pessoa foi fazer uma viagem internacional aí de barco, um barco próprio, deixou o procurador daqui no meio do mandato com esse procurador, os dois brigam por alguma razão, ele renuncia, o procurador, a esse mandato, então fica a pessoa num lugar incerto e não sabido, mas sabe-se que está viva, mas, nesse caso, sem procurador, porque o procurador renunciou ao mandato que lhe foi confiado, né? E também casos em que os poderes do procurador sejam insuficientes para determinados atos. Então, os bens dos ausentes aqui são objeto, né, de estudo por parte, e claro que regulamento por parte do Código de Processo Civil. De novo, uma sintonia fina, uma regulamentação fina daquilo que diz de maneira genérica o Código Civil. Então, aqui vamos ver, então, dentro do aspecto processual, então, declarada a ausência de uma pessoa, o juiz manda arrecadar os bens do ausente e vai nomear um curador, a mesma coisa lá do que fosse a herança jacente, né? Feita a arrecadação, o juiz manda publicar os editais na rede mundial de comunicação, né, no sítio, então, do tribunal que estiver vinculado, igual à redação daquela outra lá da herança jacente.
Findo o prazo previsto no edital, poderão os interessados requerer a abertura da sucessão provisória, observando-se o disposto em lei. A sucessão provisória aqui, vamos dizer assim, o início, né, de um processo de inventário. Então, seria então a abertura de uma sucessão para que se propusesse, né, determinado procedimento no sentido de dividir, ou já de divisão desses bens. É claro que vamos ver que algumas reservas legais existem aqui. O interessado, ao requerer a abertura da sucessão provisória, pedirá a citação pessoal dos herdeiros presentes e do curador, e por editais a dos ausentes para requererem a habilitação na forma dos artigos 689 a 692. São as publicações editalícias, tornando pública a forma de que estamos aqui diante de uma situação de bens existentes de alguém que está ausente, né? Então, por isso. E aí, vejam que o parágrafo 2º fala interessado qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que possa, pode ser até um companheiro de quarto desta pessoa que tenha desaparecido, um vizinho, enfim, pessoas que têm interesse, que sabem que a pessoa desapareceu. Então, torna-se aqui a necessidade da abertura dessa sucessão provisória. Presentes os requisitos legais, poderá ser requerida a conversão da sucessão provisória em definitiva. Aí, praticamente, um inventário, né? Regressando ao ausente, agora vamos ver a situação que se inverte, né? Ou reverte. Se regressa o ausente ou algum de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de bens, serão citados para contestar o pedido sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público, o representante da Fazenda Pública, claro, porque é para a Fazenda Pública que esses bens de um ausente serão arrecadados caso não haja ninguém. Então, aí vai se seguir o procedimento comum. Então, daqui a pouco mais, aquela pessoa que estava declarada ausente volta, ela reaparece, né? E diante desse quadro, também alguns de seus descendentes surgem e se habilitam como verdadeiros herdeiros, descendentes por isso, né? E aí, ascendentes também poderão requerer ao juiz a entrega desses bens. Então, haverá aqui um procedimento comum, né, de definição por parte do juízo, até que haja uma sentença definitiva, né, estabelecendo, então, se esses herdeiros ou descendentes ou ascendentes apresentando-se têm esse direito. Claro que se for o ausente que se reapresenta, né, estou vivo, estou aqui, então me entrega os bens de novo, claro que é um procedimento muito simplório, volta tudo ao estado quo-ante, né, estaca zero, e aí se faz, então, essa entrega, né? E aí, quando nós encontramos algo que não sabemos de quem seja, né, a figura das coisas vagas, né? Nós vamos encontrar aqui que coisa vaga é coisa móvel, primeiramente. Coisa vaga é coisa móvel, perdida pelo dono e achada por outra pessoa. Esta outra pessoa que acha o chamado descobridor, né, como a lei determina. Não sei se é bem correto esse termo, mas descobridor. Eu acho que o antigo código de 16 chamava o achador também, sei, enfim. Recebendo do descobridor coisa alheia perdida, né, de outrem, mandará lavrar o respectivo auto, do qual constará a descoberta, bem como as declarações do descobridor. Então, é um procedimento também bastante simples, né? É um procedimento especialíssimo aqui, né? O cara achou a coisa alheia, vai ao juízo, o juiz manda, então, lavrar o respectivo auto, então haverá aqui as declarações do descobridor e o que ele achou, né? Recebida a coisa por autoridade policial, esta a remeterá em seguida ao juízo competente, né? Então, nessa condição, o juiz agora já entra em cena, ele, né, junto com a autoridade policial, trabalharão em conjunto nesta forma de descoberta, né, de quem realmente, ou a quem pertence esse bem, né, e como ele foi achado. Então,
Depositada a coisa, o juiz manda publicar edital de novo, tornando na rede pública, né, mundial de computadores, a mesma regra lá do artigo 735, né, para que o dono ou legítimo possuidor a reclame, salvo se tratar de coisa de pequeno valor e não for possível a publicação no sítio do tribunal, caso em que o edital será apenas afixado no átrio do edifício do fórum, né? O átrio é um hall de entrada ali, onde fica bem visível, né, toda a publicação editalícia, né, para quem entra no fórum, enfim, nas próprias varas também vocês vão encontrar editais publicados. Isso, então, claro que há uma presunção de publicidade, né, que é dificilmente que alguém vá ao fórum para descobrir, olha, não, é muito difícil, mas é uma presunção que foi publicado, então, a todos foi dado conhecimento. Observar-se-á, quanto mais, então, disposto, né, em lei, que principalmente os artigos 1233 do Código Civil a 1237, onde nós encontramos ali a forma da coisa vaga, né, de como se define, né. Se decorridos 30 dias da publicação, né? Aliás, perdão, não 30, são 60 dias, aqui eu me confundo. São 60 dias dessa publicação editalícia, né? E é o que diz, inclusive, o Código Civil, artigo 1237. O proprietário, e não se apresentando o proprietário ou legítimo possuidor da coisa, ocorrerá sua venda em asta pública, pertencendo o remanescente ao município em cuja circunscrição foi encontrado, deduzidas a recompensa do descobridor e as despesas, né? Poderá o município abandonar a coisa em favor do descobridor, caso o valor seja diminuto. Então, aí fica, então, aquele que achou, fica com ele o valor, porque o valor da coisa não é considerável, né? Então, a questão aqui das coisas quase sem valor, né? dos valores, aqueles chamados valores que não correspondem a uma necessária arrecadação por parte do município, até porque o procedimento administrativo municipal seria bastante custoso, né? Até para isso, né? Então, fica em favor do descobridor. Comparecendo o dono ou legítimo, isso é o que diz o artigo 1274, dentro do prazo do edital e provando o seu direito, o juiz mandará entregar a coisa. Bom, está aqui, então, é esse o objetivo, né? Não é só de dar ao descobridor ou ao município a arrecadação desse valor, é também mostrar que, publicamente, o Estado, como um todo, agiu de maneira honesta, quer dizer, fizemos todo o possível para chamar a atenção daquelas pessoas que deveriam, então, ser as legítimas proprietárias, né, ou possuidoras desses bens, e com isso, então, estaria esgotada a atividade também do Estado de chamar essas pessoas que perderam determinados objetos de valor, muito acontece isso, né? E quanto ao aspecto remuneratório do descobridor, mas quanto é que esse cara ganha? Bem, esse cara tem, pela definição do próprio artigo 1234, o valor de até 5% da coisa arrecadada. Então, é isso que ele vai receber, né, como uma paga por ter descoberto, e vamos dizer assim, entre aspas, né, tem que pagar para o honesto. Mas o cara foi honesto, não embolsou, não se apropriou, ele simplesmente levou à autoridade policial e ali, então, se abriu o procedimento. Mas é um procedimento também que absolutamente me pareceria indicado lá para as disposições gerais do Código, não para procedimentos especiais, mas, enfim, aqui nós temos essa colocação, né, desse ponto dentro dos procedimentos de jurisdição voluntária. Então, é isso por hoje, gente. Eu digo a vocês que logo estaremos definindo alguns procedimentos finais do semestre. Eu quero dizer a todos, em relação ao TDE, né, que ainda estamos no prazo, por favor, façam o TDE, que já está lá disponível nos tópicos. Esse TDE vai auxiliá-los, né, não apenas e principalmente na questão prática, né, uma definição profissional de vocês que logo está se discutindo aí, mas também por uma questão de auxílio, né, não que vale a ponto, já disse a vocês, não é isso, mas um auxílio que vai se dar a vocês na parte
necessidade de uma pontuação melhor, maior, né? Isso, daqui a pouco vocês estão ali faltando 1 ponto, 2 pontos, é o máximo que eu daria do TDE, faltando enfim, essa diferença de 1 ponto ou 2 pontos para alcançarem a média, sem irem a G2, gente, isso vai ajudá-los muito, tá? É o que eu tenho feito nos outros semestres, e por isso a minha disponibilidade em ajudá-los também, né? Diante dessas dificuldades todas que temos enfrentado, e sabendo, por isso, das peculiaridades, né, do momento, e o meu auxílio, então, fica aqui registrado, tá bem? Fica o meu carinho também, um abraço a todos e voltaremos na aula seguinte. Muito obrigado.